Olá, hoje eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho sobre o Heads e como usar ele, né? Heads, ele nada mais é do que uma ferramenta que a gente consegue, um database, digamos assim, né? Uma ferramenta em que a gente consegue guardar em memória, consegue guardar o cache de determinados dados. Então, suponhamos que a gente tem aí um banco de dados que não é performático, um banco de dados que ele é, sei lá, que ele é legado, e aí a gente consegue usar o Heads para guardar em memória e ter uma performance melhor de chamadas para API. Aqui está a documentação, eles explicam aí tudo que é necessário, como eu crio um client, como eu utilizo, e aí o que é interessante a gente entender aqui que ele é baseado em chave e valor, né? Então, com uma chave você acessa aquilo que está guardado, aquele valor que está guardado. E aí, numa aplicação que eu estava comentando com vocês no último vídeo, que é a aplicação da API Coa, usando ali TypeScript, Node, enfim, eu resolvi aplicar o cache aqui, né, o Heads aqui. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa, a gente tem que ter ou o Heads instalado na nossa máquina ou ter isso via Docker. Então, eu coloquei aqui para usar a imagem de Docker, do Heads no Docker, para ficar mais fácil. Então, na hora que eu der um Docker Compose, vai subir tudo isso aqui vai estar rodando também. E instalei também as duas bibliotecas aqui necessárias, o Heads aqui e npm install Heads. Dentro do meu projeto com Node, instalando isso aqui eu já consigo usar. Depois disso, qual que foi o próximo passo que eu tive? Eu abri um client aqui. Então eu fiz um new Heads, em que eu falo onde é o host, onde ele vai rodar, qual que vai ser a porta, qual que é a senha. Para isso eu coloco aqui que ou vai estar na minha Zenz ou tem valores padrões default aqui. Então aqui eu coloquei os meus valores, só como exemplo, só para ver se estava funcionando mesmo, mas vocês vão ver que é o mesmo que é o default aqui. E deixei no exemplo aqui também, se alguém quiser utilizar ou algo assim, beleza. Então aqui eu tenho o Heads Client, estou abrindo esse client aqui para eu ter a conexão com o Heads, para eu ter a conexão para fazer o cache. Dito isso, eu vim aqui no meu Users. No meu Users é a aplicação que a gente já tinha, isso aqui é porque eu dei uma formatadinha aqui, então acabou tendo algumas diferenças, mas enfim. Quando a gente fala de pegar todos os usuários, o que eu fiz aqui? Eu criei uma chave que vai ser Users, que vai pegar meu cacheamento, vai pegar meu cache. Se eu tiver meu cache, eu retorno, senão eu vou bater lá no meu banco de dados, vou fazer a procura no meu repositório e aí sim vou criar o cache e depois vou retornar. Então, vocês vão reparar que na primeira vez que eu fizer essa chamada, vai demorar alguns segundos, milissegundos. Quando eu fizer de novo, isso vai diminuir. Então, aqui eu coloquei um cache de 30 segundos, e aí muita gente pergunta, mas um cache de 30 segundos? Bom, um cache de 30 segundos, quando a gente está pensando em performance para uma aplicação muito grande, por exemplo, uma aplicação que tem milhares de acessos em, sei lá, em 1 minuto, isso aqui faz uma grande diferença, um cache de 30 segundos, né? Dito isso, não tem muito segredo, né? A documentação ela diz como faz, é bem simples. Criei a chave, vejo se tem, faço esse get, se não tem. Eu venho aqui, dou um set guardando essa chave, fazendo o stringify dos meus dados, que foi o que veio ali do meu user repository, que veio do meu poster grid, e boto 30 segundos aqui e ponho para rodar. Então, se a gente vir aqui, ó, eu vou fazer a chamada total e vamos ver quantos segundos vai demorar. Então, ó, fiz a chamada, ela demorou 30 segundos, 30 milissegundos. Se eu bater lá de novo, 3 milissegundos, pô, caiu muito. Bati de novo, 2 milissegundos. Bati de novo, 2 milissegundos. Bati de novo, 3 milissegundos. E depois que passar esses 30 segundos de cache, vocês vão ver que eu vou ter de novo uma performance que vai aumentar um pouquinho. Então, eu vou ter mais do que 10 milissegundos para bater e trazer esses dados. Ok. E então, outro ponto aqui que a gente vai ter que entender. Quando que esse cache ele deve ser mutável? Quando esse cache deve mudar? Bom, esse cache deve mudar, ele deve ser resetado, tem que dar um set nesse cache quando eu crio um novo usuário, correto? Porque se eu estou criando um novo usuário, quando eu dou um get all lá, e se eu não tenho um reset, né, ou eu não tenho um set do banco de dados, se eu não tenho um clean disso, ele vai ficar me retornando aquele cache com usuários errados. Então aqui, quando a gente faz um create,
tem tudo aquilo lá que a gente já estava fazendo, né? Tudo comentadinho lá naquela API que eu falei nos últimos vídeos. E aqui também, quando dá certo, o que eu faço? Eu estou salvando no banco de dados e depois que eu salvo no banco de dados, eu dou um delete, eu dou um clean, eu limpo o meu cache. Então eu tenho a rota, post, users, eu dou um delete, em que eu dou um del, né? Dou um clean aqui no cache e aí ele volta a me retornar o cache da forma correta. Ó, se a gente for aqui de novo e bater lá, 15 segundos. Ó, o cache ele foi restartado. Ó, aí eu vou batendo de novo, 2 milissegundos, 3 milissegundos, 2 milissegundos. Então a gente consegue entender aqui que o cache ele tá funcionando, ele tá ok, ele tá me trazendo. E agora se eu quisesse ver isso funcionando, pô, eu queria dar uma olhadinha em tela mesmo, num log aqui, sei lá, só para ver se isso funciona ou não. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um console log aqui. O console log desse cache, ver se ele está entrando aqui, o que ele me traz. Ele vai me trazer aquilo que eu já preciso, né? Mas, ó, ele não entrou, 17 milissegundos, então porque o cache foi zerado, de novo, entrou. 4 milissegundos, tô com o cache. Bati de novo, entrei, tô com o cache novamente. Então aqui significa, ó, eu tô usando o cache, eu tô entrando e batendo e retornando o que eu tenho lá no cache. Bom, dito isso, vamos criar vou bater aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou bater, delete não, vamos aqui. Tá read only, mas eu tô pegando todos. Ele bateu lá, 28 segundos, vamos criar um novo usuário aqui, ó. Vou criar um novo usuário. Ele criou, e na hora que eu bater no cache, ele já vai me trazer, porque eu dei um clean lá. Então demorou 5 milissegundos, e aqui ele já está no cache de novo. Ele já vai estar novamente no cache, eu acabei tirando o log lá, mas ele já está no cache aqui, trazendo de novo. O que a gente pode fazer? Vou criar mais um usuário aqui. Eu vou deixar o log, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, eu vou pegar o cache aqui. Vou vir aqui pra gente olhando isso. Então, beleza. Então, ó, tá sem cache. Bati de novo, tá batendo no cache. Agora, eu vou criar um novo usuário. Ó, ele tá batendo no cache. Criei um novo usuário, vou botar 3 aqui, 3 aqui. Criei um novo usuário. Teste de API. Beleza, deu certo. Eu vou bater de novo lá. Ó, ele não logou o cache. Então significa que ele bateu diretamente lá no meu banco. Ó, aqui já logou. Tô usando heads. Aqui, tô com cache, tô usando heads. Aqui, tô com cache, tô usando heads. Beleza. E se a gente deletar? Se a gente vier aqui e fazer um delete, a gente vem em deleta. Esse cache, ele deveria ser restartado novamente ou não? Como que ficaria isso? Aqui eu tenho que pôr também o que limpa esse cache, né? Então eu tenho que, quando eu removo um usuário, eu venho aqui e limpo. Se eu não tenho isso aqui, removo um usuário. Bora ver o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou deletar. Deixa eu ver, ó. Vou dar um get. Ele tá me trazendo aqui, ó, ID 3, 4, 5. Eu vou deletar o ID 3. Ó, ele foi deletado, mas está no cache ainda. Então ele está voltando. Então tá vendo que isso poderia me causar algum problema? Para isso não acontecer, deletei o usuário, eu tenho que limpar o cache novamente. Então agora, batendo aqui, ele tá caindo no cache de novo. Ah, ele tá caindo no cache por quê? A gente tem que esperar os 30 segundos porque a gente não pausou, então ele fica contando. Vamos esperar aqui os 30 segundos e aí depois a gente já faz esse delete de um outro usuário e vê como fica. Mas se a gente não tem instalado a ferramenta aqui do Redis, né, na nossa máquina pra gente ver e conseguir resetar e deletar de uma forma mais intuitiva ali, a gente tem que esperar esse tempo do cache ali pra de fato ver. Então, vamos ver aqui, ó, beleza. Então aqui já não tá batendo no cache, dá até os 30 segundos, 4 e 5, beleza. E agora?
que a gente colocou essa linha aqui resetando o cache. Como é que vai retornar isso pra gente se a gente vir aqui e dar um delete? Então eu vou deletar o usuário 5. Ó, deletou e tá vendo? Não bate no cache. Porque a gente botou um clean lá. E aqui vai batendo no cache, ó, o log aqui, ó. Hello bug, que é o que tá no cache, na verdade. Então, o Heads, ele é uma forma de se fazer cache, uma forma simples, fácil, e que em muitos cenários isso pode ser de uma valia grandiosa, porque se a gente tem um banco de dados que não é performático ou legado, e a gente precisa otimizar, e a gente tem uma aplicação que tem muitos acessos por segundos, por exemplo, ou tem muita gente requisitando dados por segundo, um simples cache de 30 segundos poderia ir otimizar de uma forma grandiosa, né? Porque se a gente vê aqui, ó, 14 segundos, e aí todas as vezes que a gente bate com o cache, a gente não passa de 3 milissegundos, né? 14 milissegundos. Então isso pode ser usado e aí pode ser visto de uma forma muito interessante para uso no dia a dia. Então hoje era isso que eu queria mostrar, como usar o Heads aí de uma forma bem simples, bem mão na massa mesmo, bem intuitiva. E se puder comentar, curtir, para dar uma força, eu agradeço e espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Um abraço e até breve.